Alô, amigos, nós estamos começando pela UniTV mais uma edição do programa Viver com Saúde. Os telespectadores já sabem, é o nosso encontro de todas as semanas, sempre abordando um assunto importante na área da saúde. Hoje, o assunto também é muito importante. Os telespectadores vão acompanhar. Nos meses de verão, quando a temperatura aumenta, a saúde das crianças merece uma atenção especial. E nessa época, ocorrem alterações na rotina das crianças, como, por exemplo, quanto à alimentação, ou então quanto à relação das crianças, quanto ao tempo em que permanecem expostas ao sol em brincadeiras ou programações ao ar livre. E é fundamental, portanto, que se tome muito cuidado para evitar problemas que, primeiramente, podem parecer muito simples, mas problemas que podem ter consequências mais sérias. E no Viver com Saúde de hoje, nós vamos conversar sobre o assunto com a pediatra Patrícia Lago. Patrícia Lago é chefe da emergência pediátrica do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, HCPA, e também professora da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Satisfação, Patrícia, Tudo bem. em te receber aqui no nosso programa e para falar sobre um assunto importantíssimo. Né? Sabes muito bem disso, porque atuas nessa área, enfim. Eu pergunto inicialmente, quais são os principais problemas de saúde que afetam as crianças no verão? Bom, realmente o assunto é bastante importante porque as crianças no verão mudam a rotina, né? Então, começam a acontecer situações que durante o ano, enquanto elas estavam na escola, isso não aparecia. As situações mais frequentes que levam os pais a buscar o pediatra são relacionadas ao excesso de sol, então insolação, queimaduras de sol. As diarreias e as doenças gastrointestinais são muito mais frequentes no verão, porque as crianças mudam o seu hábito alimentar, as crianças têm mais risco para pegar algumas viroses gastrointestinais. Outras situações também relacionadas a insetos, né? A alergia. Então, tem uma peculiaridade da estação que os pais têm que estarem preparados para isso. Porque a criança, ela não, pelo menos criança pequena, não acusa nada, né? Exatamente. Estou com uma dor aqui ou uma dor ali, então os pais têm que estar, pais ou cuidadores, tem que estar atentos. Tem que estar atentos a isso aí. E quais as providências a tomar com a finalidade de evitar que ocorram esses problemas aí? Eu acho que o primeiro cuidado é entender que a criança não é um adulto pequeno, né? E então, muitos pensam assim, né? Muitos pensam assim. Então, se eu posso ficar na praia o dia inteiro fazendo churrasquinho, eu posso levar o bebê junto. Então, antes dos 6 meses, o ideal é que o bebê não vá para a beira da praia, né? Ele pode tomar o solzinho, passear, mas que não vá para a beira da praia. Outro fator importante é respeitar os horários do sol, né? A gente sabe dos riscos cada vez maiores, né? E cada vez mais é mais evidente, né? O risco do sol, né? Depois, na idade adulta, a gente vai pagar essa consequência. Por exemplo, sol tem que respeitar um horário, né? A criança não pode ir para o sol depois das 10 da manhã, depois das 10, Sim. E nem antes, até as 4 da tarde. O ideal é que o sol seja ou antes das 10 ou depois das 4 da tarde. Né? Esse é o sol que a criança vai ter menos risco. E como são desrespeitadas essas regras, né? Muito. É só a gente, no nosso litoral aqui, está cheio de bebê. E uma coisa importante que os pais têm que entender é que ficar embaixo do guarda-sol não protege contra os raios solares, né? A gente sabe que filtra ao redor de 30% só. Então não adianta levar o bebê e colocar ele para dormir na sombrinha. Ele vai estar recebendo os riscos do sol exatamente igual, ou praticamente igual como se ele estivesse no sol. Ficar dentro da água também não protege,
né? Então, isso eu acho que é um fator super importante. Respeitar o horário de sol, antes das 10 e depois das 4. Não sei, só me ocorreu agora. Com relação ao uso do protetor solar. Isso né? que eu ia comentar. Né? O protetor solar, ele tem que ser usado, mesmo que a criança não vá ficar exposta diretamente ao sol, né? Isso os adultos também deveriam fazer. O fator de proteção mínimo é 30, né? Alguns estudos mostram que mais que 30 não teria grande vantagem, mas no mínimo 30. E o que a gente tem atualmente que protege bastante as crianças são aquelas roupinhas com protetor solar. Né? Tem umas roupinhas que os pais podem utilizar e com isso ficar mais tranquilo se essa criança ficar exposta a um tempo maior. Cada vez que for entrar no mar ou na piscina, tem que reaplicar o protetor solar. Né? Isso muitas vezes não se faz, né? Na maioria das vezes não se faz. A outra coisa importante, o protetor solar ele tem que ser aplicado pelo menos 30 minutos antes da exposição do sol. Então não adianta passar na beira da praia, né? Porque precisa de um tempo para que a pele fique totalmente protegida. Então, são alguns cuidados que são extremamente importantes e que, às vezes, acabam levando as crianças para uma emergência. O problema aí pode ocorrer, o problema da desidratação, né? Desidratação e insolação, né? Às vezes, essas crianças que ficam expostas muito tempo no sol, elas podem apresentar um quadro de insolação. Febre, dor no corpo, vômitos, náusea, né? E também desidratação mesmo, né? Aí é pela falta de líquido a gente precisar utilizar soro de reidratação e às vezes até precisar internar mesmo numa emergência. Bem, falasse em febre na criança aí, né? Eu pergunto, que providências iniciais podem ser tomadas com relação à criança febril? Primeiro é entender que a febre não é um inimigo da criança, né? A febre, ela tem que ser considerada um sinal de alerta, né? Então, a gente não tem que temer a febre em si, né? Os pais, eles se preocupam muito com a febre, mas a febre acima de 30, até 38,5, a gente não precisa ter uma preocupação muito grande e nem precisa usar medicação. Às vezes, ou na maioria das vezes no verão, alívio da roupa já é o suficiente. Tirar a criança do sol, isso acontece muito frequentemente em bebês. Tem muitos bebês com menos de 6 meses que acabam indo nas emergências por febre e chega na emergência, ar-condicionado, diminui a roupa, observa, não tem mais nada. Então, febre até 38,5 é tranquilo, tentar diminuir a roupa. Se passar disso, não precisa sair correndo para uma emergência, né? Isso também é importante. Essa questão das emergências nós vamos abordar agora dentro. A gente utilizar a medicação que a criança está acostumada como antitérmico e aí observar. Mas até 38,5, né, a gente considera a febre acima de 37,8. Então, até 37,8 não é febre. Então, febrícula a gente não tem que se preocupar. E no verão, não precisa nem ser no verão, porque agora esses dias estão absurdamente quentes, né? Nesses dias muito quentes, em alguns locais, dentro de casa, funciona como um aquecimento para a criança. Então, lembrar que às vezes diminuir a roupa, e mesmo em crianças pequenas, recém-nascidas, às vezes, só diminuir a roupa já ajuda. Se a febre passar de 38,5, iniciar um antitérmico e observar. E aí, dependendo, procurar o seu pediatra. Então isso é um aspecto que deve se chamar bem a atenção dos pais. Falar assim em emergências agora, não é? Eu noto, por exemplo, determinados casais, principalmente com o primeiro filho e tudo, a criança deu um espirro, vamos correr para a emergência. E isso aí já tem sido dito várias vezes por pediatras aqui, enfim, por pessoas especializadas na matéria, se constitui um erro, não é? Sim. E a consequência disso vai ser as superlotações das emergências que a gente observa, né? Para tentar minimizar esse problema, todas as emergências elas funcionam com critérios de gravidade.
Então, aquela criança que for procurar uma emergência só porque fez um pico de 38,2, que está bem, está brincando, está se alimentando bem, e mesmo assim os pais insistem em procurar uma emergência, eles têm que saber que eles vão ficar esperando. Bom, e aí como chefe de emergência, você sabe que tem problemas sérios, né? Porque os pais acham que o problema do seu filho, claro, e a preocupação é válida, mas tem que haver um entendimento. Existem outras pessoas, outros pais que estão levando seus filhos também com problemas muito mais graves. Muito mais é? grave, exatamente. E a pessoa chega na emergência e quer um atendimento imediato, fazendo uma avaliação do caso sem o devido conhecimento técnico. Isso, exatamente. Todas as emergências pediátricas, elas funcionam com critérios de gravidade. Né? Qual é a vantagem disso? Né? E isso que a gente tenta explicar para os pais. Que se um dia o filho deles realmente estiver muito grave, eles vão ter certeza que vai passar na frente dos outros. Né? Porque como é que funcionava antes? A maioria das emergências funcionavam por ordem de chegada. Né? E aí, com isso, a gente corria o risco de ter crianças muito graves esperando na sala de espera, né? Sentadinhas esperando. Então, esses critérios de gravidade, eles acabam escolhendo as crianças que têm realmente prioridade para serem atendidas. Então, se os pais procurarem as emergências por qualquer motivo que não é um motivo realmente uma emergência, como um pico febril, 2 episódios de vômito, se a criança tá bem, tá com as mãozinhas aquecidas, não tem falta de ar, não ficou roxa, não tá molinha, tá brincando, enfim, tá com toda a sua rotina normal e apresentou um episódio de diarreia ou vem fazendo febre, a melhor conduta é observar para ver como é que essa criança vai evoluir. E aí, se possível, procurar atendimento ou no posto ou no seu pediatra. Né? Não sair correndo para uma emergência. Eu saliento também aqui algo que eu já tenho ouvido de parte de outros pediatras, enfim, especialistas nessa matéria, dos problemas que correm as crianças que, procurando os seus pais uma emergência e as crianças não precisando realmente estar naquele local, o perigo que correm de contrair doenças de outras crianças que estão presentes ali e que têm efetivamente problemas, não é? Exatamente, porque essas crianças elas vão ficar num lugar reservado junto com outros pacientes realmente doentes, né? E a gente sabe a facilidade que é de contato de vírus, por exemplo. Então, isso no inverno até é mais crítico. Porque no inverno a gente tem um ambiente fechado, a maioria das emergências é um ambiente completamente fechado, em que ficam convivendo ali as crianças com os mesmos vírus. No verão, os vírus da diarreia, né? Então, lembrar que não é isento de risco tu ficar sentado com o teu filho esperando para ser atendido numa emergência, se o caso do teu filho não é de emergência, mas é um caso de posto de saúde ou de só uma consulta pediátrica. Não, eu quero só voltar a um assunto, até pedindo que a nossa convidada repita a orientação aqui. É que uma coisa que a gente tem que entender dos pais é que eles têm uma preocupação muito grande com a saúde dos filhos. Sim, claro. Sempre. Uhum. Isso é um ponto básico. Mas eles também, além dessa preocupação, têm que saber que outros casos mais graves estão também presentes numa emergência, não é? Certo. Então, qual seria, assim, o momento, qual seria o fator, enfim, que determinasse que o pai levasse à emergência, mesmo o pai sendo leigo nessa matéria? Certo. Né? Uhum. Bom, existem, quando uma criança chega numa emergência, dentro dos critérios de gravidade, sim, existem alguns itens do exame físico que são observados naquela hora da chegada. Então, a primeira coisa é respiratório. Essa criança está respirando bem, ela tem falta de ar, ela tem dificuldade para respirar, está tendo entrada no tórax, né, que a gente chama de disfunção respiratória, tiragem, está respirando mais rápido, está cansadinha para respirar. Ficou roxa, é um sinal, a cianose é um sinal que tem que levar imediatamente para uma emergência, independente da faixa etária. Né? A outra coisa, alterou o comportamento. Então, a criança sempre brinca, sempre acorda no mesmo horário, sempre está ativa e naquele dia ela está diferente. Então, toda criança que tem comportamento diferente chora e não consegue ser consolada. Ou então, de noite,
dorme de manhã, não consegue acordar. Alteração de comportamento também é um fator importante. Febre que não responde com antitérmicos normais e que essa criança já vem apresentando há mais de 24 horas. Então, esses são... E a outra coisa é observar sinais de extremidades, assim. A mãozinha está fria, a mãozinha está roxa. A criança que está bem, que está brincando, que se alimentou e que fez um pico febril, essa criança não existe um risco maior para ela ir para uma emergência. Né? Essa criança tem um tempo de a doença se manifestar e a gente conseguir identificar. Né? Agora, realmente, existem algumas situações que os pais têm que estarem muito alertas porque são crianças que têm que ir para a emergência. Então, alteração de sensório, que é comportamento, basicamente, cianose, ficar roxo e falta de ar são os principais critérios para uma consulta de emergência o mais breve possível. E associado a isso, então, uma febre que não diminui em pelo menos 24, 48 horas. E essas são observações que poderão ser feitas pelos pais leigos. Sem dúvida, sem dúvida. Então, se a gente pegar, por exemplo, as doenças mais graves, né, do que os pais mais têm medo, né, pneumonia extensa, infecção no sangue, meningite, né, com esses sinais de alerta, a gente consegue identificar. Né? Os pais conseguem identificar. Então, isso é importante chamar a atenção dos pais aqui, para que eles não cometam o erro de levar a criança sem necessidade. Né? Porque ninguém está pretendendo aqui que não leve a criança à emergência em qualquer situação. Claro que sim. Mas, pelo menos, que seguindo determinadas normas, determinados critérios que indiquem a esses pais que a criança precisa efetivamente ir a uma emergência. O que a gente tem de problema no nosso meio é que nem todos os postos de saúde têm pediatra. Então, a gente atende, por exemplo, no Hospital de Clínicas, e eu tenho certeza que nas outras emergências, Santo Antônio, PUC, muitas crianças que poderiam ser atendidas em postos de saúde, mas que não tem pediatra nos postos. Então, aí realmente não tem... Esses pais estão certos, eles têm que procurar que alguém veja a criança, mas aí entender que vai ser vista, né? Sem dúvida essa criança vai ser vista, mas vai ter o tempo de espera dependendo dessa gravidade. Bem, outro ponto importante são as vacinas, não é? Mas eu vou pedir licença aqui à nossa convidada, a doutora Patrícia Lago, para que a gente faça um breve intervalo no programa e no segundo segmento nós vamos começar exatamente pelas vacinas. Existem muitos mitos ligados às vacinas. Não é? Eu acho também que cabe aqui um esclarecimento para a orientação dos pais dessas crianças. Nós voltamos em seguida com o segundo segmento do Viver com Saúde. Até já. Há mais de 40 anos, um grupo de médicos criou uma organização de emergência médico-humanitária capaz de oferecer ajuda às pessoas em meio a desastres naturais, epidemias ou guerras, atendendo os mais necessitados sem se importar com raça, religião ou ideologia. Hoje, Médicos Sem Fronteiras envia equipes totalmente preparadas para responder a emergências por todo o mundo. Nossos profissionais são financiados por pessoas como você e eu. Conheça-nos, participe, apoie, porque juntos chegamos mais longe. Vamos então para o segundo segmento do programa Viver com Saúde, que hoje tem a participação da doutora Patrícia Lago, pediatra, chefe da emergência pediátrica do Hospital de Clínicas de Porto Alegre e também professora da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Vamos falar sobre as vacinas. Né? O que tem a nossa convidada a dizer inicialmente sobre isso? Precisamos falar sobre as vacinas, né? A gente está vivendo
um momento muito difícil em relação às vacinas, porque doenças que estavam totalmente controladas, como sarampo, por exemplo, não se sabe exatamente aonde começou o problema, mas certamente tem relação com algumas fake news que aparecem e também dificuldades em oferta de vacina, enfim. A gente está observando que doenças controladas e que eram responsáveis por altíssima morbidade e mortalidade têm voltado. As vacinas, uma coisa importante que eu acho importante as pessoas entenderem é que quando uma vacina é oferecida na rede pública, ela já passou por uma série de controles de qualidade, né? Então, não existe uma série de mitos em relação às vacinas que não existe nenhuma comprovação e que foram lançadas nas redes sociais e que acabam virando verdades. E um outro fator importante é, quando um pai decide que não vai vacinar seu filho, ele não está decidindo só pelo seu filho, mas ele está decidindo por uma série de crianças que pode ter contato com essa criança e que não tinha culpa nenhuma e vai se contaminar, né? Então, além da responsabilidade que os pais têm que ter com o seu próprio filho, sim, tem que ter uma responsabilidade social, entendeu? Vacina não é uma opção. As crianças têm que ser vacinadas, as crianças têm que ter direito de serem vacinadas. Isso é uma coisa que a nós pediatras tem incomodado muito, né? Esse retorno de algumas doenças por situações que já eram controladas. Imagina se volta a poliomielite, por exemplo, né? Que situação terrível, né? Então, eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que discutir cada vez mais e tentar entender da onde surgiu toda essa rede que sugere que as crianças não devam ser vacinadas porque as vacinas trazem outras doenças. Não tem cabimento. Né? Porque vacina leva a autismo, porque vacina é um produto de laboratórios que tem interesse, enfim. Na verdade, as vacinas, elas têm uma grande comprovação e elas são a situação de saúde pública que teve maior impacto na mortalidade infantil. Então, acho que a gente tem que falar bastante sobre vacinas, porque as crianças têm que serem vacinadas. E se espalham essas notícias falsas, não é? Se espalham. Então, eu acho que antes de que qualquer pai tome uma decisão, o que a gente sugere é que as orientações que ele procure sejam de fontes seguras, né? Sociedade Brasileira de Pediatria, Organização Mundial da Saúde. Ali eles vão encontrar, por exemplo, a Sociedade Brasileira de Pediatria, no site, tem um link só para os pais. E ali eles conseguem tirar uma série de dúvidas, inclusive em relação às vacinas. E em relação à vacina, né, fazendo esse link com as doenças de verão, sim, existe uma vacina que é para o rotavírus. Né? A vacina do rotavírus, ela diminuiu no Brasil a internação por diarreia de uma forma absurda, né? Tu deve lembrar que, assim, há 10 anos atrás, 10, 15 anos atrás, as emergências eram lotadas com crianças que internavam por diarreia. Pós-vacina, a gente praticamente não tem mais criança internando por diarreia. São essas orientações que são interessantes e dadas por pessoas especializadas, pessoas que têm conhecimento do assunto. E o que acontece muitas vezes é que pais que não têm conhecimento, mas que ouviram falar sobre uma coisa ou outra, esses pais, então, tomem determinadas providências que, digamos assim, não têm cabimento, né? Exatamente. Então, assim, a gente tinha o controle do sarampo, não tem mais agora, né? O calendário vacinal da rede pública brasileira é um dos melhores do mundo, né? E essas vacinas, elas são totalmente gratuitas, né? Então, não existe nenhuma justificativa por um pai não vacinar a sua criança. Pois é. Um aspecto que eu acho que deve ser abordado também aqui no programa, quando temos essa satisfação de receber a chefe da emergência pediátrica do Hospital de Clínicas, satisfação é minha, diz respeito à automedicação. Tem determinados pais ou cuidadores ou responsáveis por crianças que, num determinado momento, resolvem tomar uma providência do uso de determinada medicação sem que aquilo tenha uma indicação segura, técnica, não é?
Isso acontece muito com antibiótico, por exemplo. Se bem que os antibióticos têm a questão... Agora tá controlado, né? Anti-inflamatórios, né? O ibuprofeno é uma droga, é uma medicação que é muito utilizada pelos pais porque ele tem um gostinho melhor do que o paracetamol, né? Não vamos falar em nomes comerciais, mas o ibuprofeno, ele tem uma série de para-efeitos, né? Ele pode dar hemorragia digestiva, ele pode dar lesão renal. Então, lembrar que todas as medicações que a gente vai oferecer para uma criança, a gente tem que ter certeza daquela indicação, né? Então, a automedicação para o adulto já é terrível. Agora, o adulto querer automedicar a criança, às vezes, é pior ainda. E em relação às doenças de verão, lembrar, por exemplo, que na desidratação não adianta dar refrigerante com gás, não adianta dar esses energéticos, não adianta. Se a gente for querer hidratar, água, né, para a criança, e se a criança tiver indicação, soro de reidratação oral. Então, hidratar com refrigerante não funciona também. Pois é. Não, é um erro que se repete, né? É um erro que se repete há anos. Precisa, a criança tem que tomar líquido. Mas, líquido, a água, enfim. Agora, quer substituir o líquido, água, por refrigerante. Aí não tem sentido, não. Por esses suquinhos que tem muito açúcar. Então tem que pensar em só tudo porque isso. São gostosinhos, né? São, né? Não, isso aí... mas às vezes a gente tem que pensar o que tem dentro daquele gostosinho, que na verdade, na maioria das vezes, são uma série de conservantes e aromatizantes e que a criança às vezes apresenta até reação alérgica a tudo isso, sem contar o açúcar, né? Pois é. Eu acho que já encaminhando aqui a parte final do programa, eu acho que eu poderia solicitar aqui a nossa convidada, doutora Patrícia Lago, algumas dicas bem objetivas, importantes para os pais, né? Mesmo que repita alguma coisa que foi dito aqui durante o programa. Apenas para salientar determinados aspectos que são realmente considerados muito importantes e devem ser seguidos, não é? Eu acho que em relação ao verão, né, a primeira dica é o sol, né? A criança não pode ir para o sol depois das 10 da manhã, antes das 4 da tarde. Manter a criança sempre bem hidratada. Não levar bebês com menos de 6 meses para a beira da praia. Em relação ao protetor solar, reaplicar todas as vezes que for necessário. E em relação a procurar atendimento médico, sempre procurar atendimento médico pediátrico, né? Que eu sou uma defensora de que o médico da criança é o pediatra, e deixar as emergências para aquelas situações em que realmente a criança apresenta algum risco. Então, acho que essas são, se fosse para eu dar uma mensagem final, acho que essas seriam as principais coisas, e vacine seu filho. Vacine porque realmente as crianças merecem ser vacinadas. Algum outro aspecto assim importante que talvez não fosse abordado no programa para salientar? Eu acho que um aspecto foi aquilo que foi o que a gente comentou antes, conversando, em relação ao ar-condicionado. Né, que as mães às vezes perguntam muito se ar-condicionado faz mal. Na verdade... Falamos isso antes do programa. Né? Isso, conversamos um pouco. E, assim, na verdade, o que faz mal é a mudança de temperatura. Os vírus gostam de mudança de temperatura. Se a criança ficar num ambiente climatizado, com uma temperatura adequada, que não tenha um vento em cima do bebê, não tem problema nenhum. Pode utilizar ar-condicionado, pode utilizar ventilador. O que pode causar problema é estar num ambiente muito frio e aí sair para um ambiente muito quente e voltar para um ambiente muito frio. Isso é que geralmente baixa a imunidade e os vírus gostam. Acho que é isso. E com relação ao ar-condicionado, eu acho que é o aspecto da limpeza dos equipamentos. Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Porque o pessoal parece que não dá muita importância a isso, né? E aí passam os anos e tudo, e o ar-condicionado... Sempre o mesmo, né? Não tem, o aparelho não tem. E a limpeza do ar-condicionado é fundamental, principalmente para aquelas crianças que têm alergia respiratória. Pois né? é.
Então, a asma, a gente sabe que a não limpeza do filtro pode desencadear crises de asma em crianças suscetíveis. Pois é. Bem, doutora Patrícia, no final só me resta Muito obrigada. agradecer. Eu que agradeço. Muito obrigado pela tua participação aqui no programa, atendendo o nosso pedido, deixando as suas consultas, os seus compromissos lá com o hospital e atendendo, compreendendo realmente a importância de um programa como esse que quer levar a orientação àqueles que nos acompanham em todas as semanas aqui no Viver com Saúde. Muito obrigado. Sempre que tiver um assunto importante, câmeras e microfones aqui da UniTV estarão à disposição, porque o que nos preocupa realmente é esse contato com a comunidade no sentido de orientá-las, no sentido de informá-las para que não cometam, os membros dessa comunidade não cometam erros, não é? Que podem ser evitados então. Então, essa é a finalidade, esse é o objetivo do programa, a informação e a orientação. Muito obrigado então, obrigado também aos telespectadores e até o nosso próximo encontro.